Em Lorena, um projeto tem levado para dentro das salas de aula propostas pedagógicas que têm encantado as crianças com a leitura simultânea. Era uma vez um dia de aula especial, em que a atenção estava toda voltada a ouvir novas histórias. Eles só conheciam da bandeira nos dias de feriado nacional, quando hasteavam a bandeira da escola. Será que foram as árvores que inventaram os passarinhos ou os passarinhos que inventaram as árvores? Nessa escola municipal de Lorena, uma vez por semestre, os alunos participam de um projeto chamado Leitura Simultânea. Cada professor seleciona uma história que lerá para as crianças, elabora um cartaz propaganda com a capa do livro e a resenha para que os alunos possam fazer suas escolhas. A gente prepara os professores primeiro, porque eles têm que escolher livros, né, leituras que vão encantar as crianças. E as professoras também se envolvem bastante, porque são elas que vão fazer a leitura e para os outros alunos, não são os dela. Então, elas se preparam para isso. Eu acho que incentiva bastante o encantamento pela leitura. As crianças escolhem os contos que querem ouvir, porém sem saber qual professor fará a leitura da história. Depois desse momento que os alunos escutam as histórias, eles voltam para sua sala de origem e lá, junto com a professora e com seus colegas, eles discutem sobre a história que escutaram. O objetivo do projeto é despertar nas crianças o interesse pelos livros e o resultado tem sido positivo. A minha história que eu ouvi foi de um sapo dentro de um saco. Entendeu? Essa história conta de um cara que estava passando pela floresta e aí ele viu um saco e dentro do saco tinha um sapo. Aí aconteceu todo um negócio que ele, sem querer, tropeçou, caiu num buraco que estava sujo, aí ele tirou a roupa. Tudo. Aí uma hora ele começou a ficar louco, aí uma hora chegou umas mulheres, aí falaram para ele que não podia machucar o sapo. Aí ele foi embora tudo e voltou ao normal. Por causa dessa história, você vai procurar outras histórias na sua casa para você ler? Sim, porque é muito legal e também o seu vocabulário vai aumentando cada vez mais. E além de ajudar a desenvolver o vocabulário e o hábito da leitura, o contato constante com os livros colaboram com o progresso do aluno em sala de aula. Em tudo na sala de aula, no aprendizado, no desenvolvimento das atividades, no vocabulário, né? na aprendizagem mesmo em geral, até no modo de ser da criança, porque ela tem uma destreza maior para desenvolver, para resolver as situações de qualquer coisa que aconteça na sala. A discussão sobre as histórias mostram como o aluno interpretou o livro e ajudam a evitar novos analfabetos funcionais, pessoas que reconhecem letras e números, porém não são capazes de compreender textos simples ou realizar operações matemáticas. Uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivros em 2016 mostrou que 50% dos entrevistados não leem livros por não conseguirem compreender o conteúdo. O ler, entender e inferir, falar sobre aquilo é necessário demais. E o questionar, né? O criticar mesmo. Que tem criança que escuta, às vezes, alguma história. Mas, tia, porque é isso que a gente quer. Que crianças não sejam só funcionais, né? Analfabetos funcionais. E sim crianças que falem. A leitura simultânea estimula os alunos e as professoras também. Assim, o livro que eu li para eles, A Menina Bonita do Laço de Fita, que trata as diferenças. Nessa história eu acabei aproveitando para trabalhar a diferença, né, de cor e tudo mais, e produtos também do nosso Brasil, né, como o café, o feijão preto e a jabuticaba. O que acontece fora da nossa região é destaque no Giro News. Ok, vamos às notícias. Nos últimos 4 anos, o número de programas de pós-graduação cresceu 25%. O mestrado acadêmico e o doutorado também evoluíram, atingindo um aumento de 17% e 23%. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, aumentou também a qualidade do ensino. Esse resultado mostra realmente que existia uma parcela de pessoas com necessidade ou com vontade de se capacitar, mas sem poder fazê-lo, a não ser que migrasse para outra região do país. É muito importante para o país que a gente forme não apenas professores para o ensino superior e pesquisadores, mas principalmente que a gente forme profissionais altamente qualificados.
Militares brasileiros retornam do Haiti. Após uma década ajudando a população do país caribenho, todo o efetivo militar deve deixar o país até 15 de outubro, quando a operação será oficialmente encerrada. Durante a conferência da Organização Pan-Americana de Saúde nos Estados Unidos, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou os resultados dos testes com a vacina contra o vírus Zika. São resultados muito estimulantes, no sentido de que a vacina impede a transmissão para filhotes, no caso, macacos, camundongos, e isso nos permite agora avançar para testes em humanos. Então a Fiocruz, que fará a produção da vacina, ela contratará aqui uma empresa americana para iniciar o Master Cell Bank e nós poderemos, a partir daí, produzir e testar a vacina. Nós estamos muito empolgados com os resultados, que são realmente muito promissores. Este foi o Giro News e eu ainda volto nesta edição com outras informações da região. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Para aprovar a reforma, muita gente andou dizendo que a CLT é fruto da Carta del Lavoro, que é coisa de fascista, né? Outros entendiam que a CLT, embora antiga, trazia coisas muito importantes, sobretudo o capítulo de proteção à gestante e à lactante, né? Que me parece um pouco desprotegida agora, até porque a legislação com essa reforma está permitindo que a mulher trabalhe em regime local insalubre, de acordo com uma possibilidade do médico do trabalho da empresa dizer que não tem problema, coisa complicada. Nós estamos recebendo a doutora Virgínia Machado, que é especialista, e vai falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Uma satisfação muito grande recebê-la. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Coisa difícil essa, hein? De engolir, né? Está meio complicado. Está um pouquinho complicado. Inclusive, essa questão da mulher gestante trabalhar em locais insalubres, lógico, de baixo e médio teor, né, desde que aprovado pelo médico do trabalho e tal, isso estaria sendo fruto de um acordo entre o presidente da República e o Congresso, no sentido de que, quando fosse para a sanção presidencial, esse artigo seria vetado. E nós não vimos isso acontecer, né, Cataldi? Pois é. Aí diz que o conserto vem agora por medida provisória. Isso vai demandar também protelações, obstruções, e enquanto isso está valendo, né? Tanto o trabalho intermitente quanto essa questão talvez venha a ser regulamentados posteriormente. Vamos aguardar para ver. Diz que vem por medida provisória. A medida provisória tem um prazo certo de duração. Daqui a pouco aí já existe também essa discussão. É medida provisória ou que é uma situação ali de urgência que não seria o correto, seria através de uma regulamentação, através de lei mesmo. Aliás, vou abrir um parênteses aqui para explicar ao nosso telespectador o que é medida provisória. Isso foi um instituto pensado do direito italiano, que prevê um parlamentarismo, na expectativa de estabelecer-se também aqui um regime parlamentarista na Constituição de 88, o que não aconteceu. O plebiscito não aceitou o parlamentarismo. Então, estamos aí com uma medida parlamentarista num regime presidencialista capenga. Mas que o nosso presidencialismo ele é centralizador, né? Então, é uma maneira do executivo legislar. E depois tem que ser aprovado, lógico, pelo legislativo, né? Mas é uma maneira do executivo legislar. A legislação sempre foi elogiada no sentido de proteger a maternidade, né? A gestante, a lactante. Essa reforma mexeu muito com isso? Na verdade, a gestante, veja bem, ela tem os direitos derivados do INSS, né, porque ela é uma contribuinte, então ela tem direito ao auxílio maternidade, desde 30 dias antes do parto até 120 dias depois do parto. Com relação à estabilidade, ela tem ali a estabilidade de 5 meses, né, após o retorno ao trabalho, né, ela tem ali a estabilidade. Olha só, desde a concepção até 5 meses depois do parto, né? Então, muita coisa não mudou, mas
algumas situações vão ser ali transformadas. Por quê? As convenções coletivas, Cataldi, elas poderiam, inclusive, alargar esse prazo, né, o prazo de licença maternidade e tudo mais. E algumas convenções realmente dispõem que a licença maternidade não seja de 120 dias, mas de 180 até, como a funcionária pública federal, por exemplo. Mas nunca poderia a convenção coletiva se sobrepor à CLT. Então, deveria observar sempre os direitos mínimos que estariam ali inseridos na convenção coletiva de trabalho. Com a reforma, as convenções coletivas, mesmo que infrinjam a CLT, vão ter força de lei. Esse é o nosso risco. E deixar correções de determinados aspectos por medida provisória também me parece algo complicado, e acreditar em promessa de veto posterior já... Né? E convenção coletiva também, veja bem, é um acordo. Por conta de Papai Noel, essa brincadeira. O acordo entre o sindicato da categoria e o empregador, vamos dizer, uma grande empresa, uma montadora, existe ali a convenção coletiva dos metalúrgicos, por exemplo. Então, sempre foi observando o mínimo já disposto na CLT. Com a reforma, agora pode haver, vamos dizer assim, ficar aquém, as determinações da convenção coletiva podem ficar aquém dos direitos que estariam preservados pela CLT. Eu tenho visto a maioria dos juízes trabalhistas condenando a reforma, condenando os artigos e mostrando, né, ao trabalhador que não há um equilíbrio tão fácil entre o poder econômico e a classe trabalhadora. Por isso eu vou lhe pedir que no próximo bloco a gente avalie essa questão, se a balança continua mais ou menos equilibrada ou se está pendendo mais forte para determinado lado. Virgínia Machado, advogada, especialista na área trabalhista, está comentando com a gente aqui essa situação e principalmente o direito da mulher diante da reforma trabalhista. Já já a gente volta. O cigarro ainda é o principal responsável por algumas doenças mortais em todo o mundo. É o que eu te conto depois do intervalo. Voltamos já.